pipoca, palhaços, malabaristas, equilibristas. O Auge Brasil vem de carona com o circo. Circo vem do latim. O próprio nome já diz círculo, que seria uma arena onde haviam lutas de gladiadores, engolidores de fogo e prática de esportes. Isso era na Grécia Antiga, o primeiro circo romano, que chamava Circo Maximus. Depois houve um grande incêndio e aí surgiu o Grande Coliseu, onde continuavam as apresentações para a monarquia da época. No século XVIII, os saltimbancos percorriam toda a Europa mostrando suas habilidades. Em 1770, assim surge o circo, com palhaços e faz o seguinte, vai correndo e pega a lata. Vamos lá, agora. Agora sim, a lata pegou. Força! equilibristas, e malabaristas. Já que no Brasil o circo chega em 1830, manifestações artísticas e habilidades distintas, sempre itinerantes, prendiam a atenção do público. Um pouco, houve algumas ligações políticas para desprender um pouco a atenção do público e não ter tanta queixa política, eles ficavam mais em torno de assistir os espetáculos. Como que foi essa trajetória, a história do Circo Portugal? Circo Portugal Internacional, ele está no Brasil em torno de 90 anos, mais ou menos, e ele juntou-se um grupo de artistas, né? Ele nasceu mais precisamente na cidade de Braga, e juntou-se um grupo de artistas e fizeram sua primeira apresentação no Cassino de Estoril, onde foram calorosamente aplaudidos e a partir de aí viajaram o mundo, né, em navios, cruzeiros e até chegaram ao Brasil. Quando chegou no Brasil, fizeram a primeira apresentação em São Vicente, lá na Baixada Santista, acho que era numa escola. Depois acrobacia em ruas, pontos de ônibus, portas de igreja, né? Eram os tradicionais saltimbancos, né? E viajaram. Quando chegou mais precisamente no estado de Goiás, um se casou na cidade de Catalão, chegando no estado de Goiás. Aí resolveram levantar a primeira lona no Brasil e nunca mais abandonaram o Brasil. Viajam às vezes, né, para alguns países, mas voltam correndo aqui para o Brasil, que é onde está o coração agora do Circo Portugal Internacional. Os artistas, eles têm um treinamento, vocês têm uma escolinha de circo, como que funciona a respeito dos artistas? Então, o Circo Portugal Internacional, na realidade, já é uma escola de artistas, né? Aqui as crianças nascem, estudam, vão para o picadeiro, na época vão para a faculdade. Nós temos aqui médicos da família, advogados, né? Pessoas em vários setores também na vida normal da cidade. Nós temos aqui uma escola acrobática no Circo Portugal e eles treinam após o espetáculo. Tem um horário também das 9 às 11 da manhã, que é treinamento de todos os artistas, né? E nós reunimos aí artistas de vários países, né, que já são hoje praticamente da família. O Circo Portugal, ele reuniu o moderno com o tradicional. Nós temos aqui o único circo na América Latina que tem o incrível Homem-Bala, King Kong, um gorila de mais de 10 metros de altura, a incrível Mulher Laser, nós temos o incrível Globo da Morte com 6 motos ao mesmo tempo. É um espetáculo reunido com grandes atrações.
O circo agora ele está lutando porque o circo é a mãe de todas as artes. Até hoje ele não foi reconhecido, ele é a primeira cultura do mundo. Nos tempos faraônicos, né? Um circo tem mais de 1000 anos, né? Ele viajava de uma cidade na outra levando o linguajar, a maneira de falar. O circo, os nômades, quem levava a notícia de uma cidade para outra. E o circo até hoje não foi reconhecido como patrimônio material brasileiro, né? Patrimônio histórico da humanidade, né? Todos os países aí do mundo, o circo ele é patrimônio cultural do país e no Brasil ainda não. Então agora que nós estamos lutando, nós até pedimos para o povo mandar e-mail para o IFAM, para o Ministério da Cultura, por que ainda o circo não foi reconhecido como patrimônio material brasileiro. Considera-se que os trapezistas e malabaristas surgiram na China, onde buscavam refúgio para fugir de guerras e prisões políticas. O Globo da Morte surgiu nos Estados Unidos, logo depois da produção de motos em série. Aqui no Brasil, o Globo da Morte chega na década de 30, trazido pelo italiano Guido Conci. O objetivo é diversão e sempre surpreender a plateia. Muitas atrações direto da TV, direto da imaginação, no circo. Diga alô, Bumblebee. Então o destino trouxe sua recompensa. Um novo mundo para chamarmos de casa. Vivemos entre os humanos agora sempre escondidos, mas vigiando eles em segredo, esperando, protegendo. Estamos aqui. Estamos esperando.
algo capaz de emocionar até os mais puros de coração. Senhoras e senhores, aplausos ao grande King Kong. E claro, não podia faltar a criançada se divertindo muito com os palhaços e toda a animação do circo. O que vocês gostaram mais no circo? Das motos. Das motos e dos palhaços. Das motos dos palhaços? E você? Ah, das bailarinas? Eu gostei dos palhaços também. A sua equipe de Eu produção. gostei mais Bem-vindos do- ao Circo Portugal Internacional. E você, o que você gostou mais? Eu gostei do Giro da Morte. Ah, que bacana. É, do Globo O Globo da Morte. Desce e pega a onda. E a palminha. Vamos lá. Fala, Tiki. Galera, Tiki. Tiki faz o seguinte. Vai correndo e pega a lata. Vamos lá. Agora. Agora sim,
Ele parece bem tarde na noite que triste voltou. Quem é? Quem é esse é? Você está aqui. Por quê? E eu sou E um grande sentimento nasce entre a linda mulher e a criatura. Fogo! Espetacular! Muitos aplausos para o nosso Homem-Bala, Superman! This is me. Here I come. Marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'm a girl. I'm a G. This is me. Diga amor, Bumblebee. E aí, gostaram do circo? Espetáculos sensacionais, né? O Auge Brasil fica por aqui. A você que nos acompanhou, um beijo. Até o próximo programa.